Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca e estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. No episódio de hoje, seguiremos com as nossas análises de obras do pós-3 de literatura. E a professora convidada é a professora Carla. Bem-vinda, Carla. E aí, Sofia, tudo bem? Tudo bem, galera? Tranquilo? E a obra de hoje é de um poeta brasiliense, o AKA poeta, ou a.k.a. poeta, né? E a obra é O Recomeço. Vamos nessa? Então, é bem interessante como o Paz ele tende a dar essas prioridades, né, para nossa arte local, para valorização Sempre daquilo tem que é um brasiliense. artista brasiliense no meio da rota, né? E dessa vez ele ficou na literatura. E é a primeira vez, na verdade, que desde, pelo menos que eu tenho notícia, que a gente tem um poeta brasiliense, né, o que é uma coisa bem interessante. Principalmente um poeta como o João, né, o a.k.a. poeta, ou a.k.a. poeta, vai saber, né, que ele traz essa aproximação estética aí entre as artes visuais e a literatura. Né? A poesia dele é bem visual, né? Exatamente, porque ele pensa na integração da poesia com esses universos de hoje em dia das mídias sociais, das redes sociais e tudo mais. Então ele tem essa estrutura de uma poesia que se associa a um verbete de dicionário, sempre. Então o título vem grandão, normalmente ali com aquela definição entre parênteses, né? Aqui a gente tem recomeço, entre parênteses, SM, né? Substantivo masculino. E aí a poesia vem como se fosse o verbete, como se fosse essa definição, sempre dentro de um padrão estético muito específico, que é uma parte aí dessa estilística do autor, numa ferramenta para divulgar as redes para divulgar a poesia dentro das redes sociais, né? E essas características todas já são de extrema importância para o estudante saber, né? Saber o conceito de verbete, a estrutura que forma isso. E comparar com o poema do verbete João. Vai ser justamente a definição de uma determinada palavra dentro de um dicionário. A gente tá muito acostumado em ver verbetes no Gringo Dictionary também, né? Também. Que produtor de memes brasileiros. Que daí é meme, que também é outra ferramenta que as provas têm explorado bastante, né? Outra forma de se comunicar aí. Mas, enfim, aqui a gente tem um texto com o título Recomeço, né? Que é formado, uma coisa que vira e mexe o Paz pode explorar também, é formado por um processo que a gente chama de derivação prefixal. Então, eu pego esse radical, começo, né? Começar, e coloco aí um prefixo re, que dá essa ideia de fazer de novo. Né? Então, quantas vezes a gente tem que fazer algo de novo, até que esse algo, né, fique bom, ou até que a gente esteja satisfeito. E essa filosofia é bem legal pro vestibulando, né? Tá na realidade do nosso estudante. É motivacional, porém sincero, né? É um clichê, porém motivacional verdadeiro. Duro, né? Fazer até ficar bom. Só que aqui, no começo do texto, ele vai começar brincando com uma coisinha que a gente chama de polissemia, que são vários sentidos possíveis para uma mesma palavra, né? Então, é aceitar o que ficou no passado como que ele deve ser, passado. Aqui ele brinca com o passado, enquanto um substantivo, né? Aquela coisa daquele momento ali que já se foi. E passado é o particípio perfeito do verbo passar, né? Então, aquilo que já se passou. Então, eu preciso entender o quê? Que aquilo que aconteceu ficou lá. Esse é o primeiro passo para recomeçar. Faz muito sentido, né? Faz. O primeiro passo para reconhecer que teve uma primeira vez. É isso, aconteceu, mas tá lá. Não tá mais aqui. Então, essa verdade não precisa ser a verdade universal. E aí aqui ele traz sempre, né, esse tom bem amoroso. Os textos dele têm essa vertente mais amorosa ou motivacional. Então ele vai falar o quê? É entender que o amor acaba, mas a vida continua. Então, isso é uma premissa amorosa bem associada às artes contemporâneas. É a gente entender que, ao contrário de um período como o romantismo, o amor não fica mais como o grande objetivo, o grande propósito da minha vida, mas como uma parte dela. E eu posso entender o quê? Que dentro dessa relação amorosa, aquilo me moldou, aquilo influenciou quem eu sou, aquilo interferiu nas minhas premissas, na minha perspectiva, mas que pode acabar. É o Infinito Enquanto Dure, do Vinícius de Moraes, numa intertextualidade possível. Não é mais aquela literatura amorosa de romantismo, por exemplo, se eu não puder estar com você, eu morro, né? Estarei morto. Estar sem você é igual à morte. Não. É entender que... Uma coisa mais saudável. É uma coisa, eu acho até mais bonito, sabia? É mais poético. Eu acho mais bonito, né? Tipo assim, eu não dependo de você, né? Dentro dessa visão amorosa, mas eu gosto de estar com você. Eu escolho estar com você. Eu acho o amor como uma escolha mais bonita. E aí ele vai falar o quê? Que mesmo eu entendendo que esse amor ficou no passado, nem tudo que deixa de ser presente deixa de ter valor. Ou seja,
uma coisa pode ser importante pra mim, eu posso entender isso. Mesmo deixando de ser presente. Mesmo que isso não faça mais sentido pra minha vida. Que daí, de novo, né, é o recomeço. E, de novo, é a história do amor, na minha visão, né? Como ele deve ser. É isso. No local que ele merece. É não isso. tomando conta da vida inteira. Não tomando conta da vida inteira, até porque, né, senão não se sustenta. E aí ele vai trazer aqui uma pequena referência, né, uma pequena metáfora, né, é o que um dia me ensinou o palhaço e seus sapatos. Daí, por que o palhaço, né? Ele vai explicar um pouco disso na postagem. Mas por quê, né? Porque para um pé ir para frente, o outro precisa estar atrás. Então, eu não tenho como andar se eu não deixar alguma coisa para trás. E por isso o recomeço, né? Se eu estou começando de novo, se eu tenho... Eu tenho algo para trás. Eu tenho algo para trás. Então, meu sapato tá ali para trás, né? E aí, quando ele vai postar essa poesia nas redes sociais de nome estranho, né? O X, o Twitter, pra gente que é mais velho, ele vai falar, né? Tipo, ele coloca ali a imagem e coloca na legenda, né? Essa história é verdade. Eu realmente conheci um homem que, como seu recomeço, entrou pro circo logo depois que perdeu seu pai. E lá, se vestindo de palhaço, que seus pés enormes lhe mostraram o que sempre esteve ali. Se um pé vai pra frente, um pé precisa ficar pra trás. Legal. Eu acho bem legal essa ideia. Isso mostra muito a reflexão do processo de criação da poesia dele, né? A partir das experiências da vida real. Exatamente. Que legal. Que talvez nem seja uma história de verdade, né? Mas que traz esse teor cotidiano por si só. Então, é aquilo, né? O poeta é sempre um fingidor. E faz parte, né, ali de conseguir penetrar na esfera da rede social. Conseguir furar a bolha e ser visto. Exatamente. Esse Então, não precisa compartilhamento do cotidiano faz parte. É isso, principalmente, né? E aí, essa transfiguração do cotidiano pra matéria poética. Que é uma coisa muito explorada pela primeira geração do modernismo. É eu entender que o cotidiano também pode ser um objeto de poesia, também pode ser uma matéria poética. E não mais, porque antes a poesia ficava restrita rígida, né? aos grandes temas, né? Eu vou fazer poesia, eu não vou falar sobre o palhaço e seus sapatos. Não, eu vou fazer poesia, eu tenho que falar de amor, eu tenho que falar de saudade, eu tenho que falar sobre morte, eu tenho que falar sobre esses grandes temas, essas grandes coisas. E a primeira geração do modernismo vem como uma bola de destruição que vai falar o quê? Quem disse? Não precisa. Não preciso, né? E aí, eu acho o final dele muito bonito, assim, né? Que ele vai terminar falando, é dar a si mesmo uma segunda chance. Então, não preciso dar essa segunda chance ao outro, né? Eu acho que muito pra mim, né? E mais uma vez nessa leitura do amor, onde ele deve estar de você consigo mesmo, né? Antes do outro. E eu acho que muito legal essa tendência dessa arte muito contemporânea. De ser muito focada no contato do eu comigo. Então, acho que, se talvez tradicionalmente a literatura tenha se voltado muito pro outro, né? Sendo o amor, eu acho que o grande tema literário. Agora, eu permito que essa literatura olhe também pra mim, né? Então, o recomeço não é eu dar outra chance pra esse amor, por exemplo. Esse recomeço não é dar outra chance pra outra pessoa. É dar pra mim. É eu perceber dentro de mim aquilo que vem comigo, né? E um punhado de paz, né? Porque se acabou, acabou. E é isso, né? Eu acho que... e, de novo, ele fala, né? Pode ter tido seu valor, mas ficou lá pra trás. Então, eu não preciso ficar remoendo, né? Se a gente pensa que a gente tá no grande período em que a gente discute aí as questões de saúde mental e tudo mais, essa prisão no passado seria, né, um indício de depressão. E ele vai falar, não precisa. Não precisa. Eu posso ter paz entendendo que aquilo que acabou foi bom e que passou, né, e que ficou pra trás. Muito legal esse poema. Eu acho ele bonitinho. Eu gosto muito dos poemas do A.K.A. Poeta, porque eles têm Eles são curtos, são elegantes, visualmente são charmosos. É isso. Eu gosto dessa coisa curtinha, mas ao mesmo tempo que te traz uma reflexão, né? A reflexão é sempre profunda, né? Muito legal, muito legal. Isso. Obrigada, Carla, por essa análise. Valeu, galera. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.